pessoal! Eu termino as videoaulas dessa semana falando sobre algumas propriedades da integral indefinida. E a primeira que eu vou apresentar para vocês é que a integral de c vezes uma função f de x, eu não escrevi, mas c aqui é uma constante real. Tá? Então, a integral de c vezes f de x, essa constante c, ela pode sair aqui do símbolo de integral, e isso fica c vezes a integral de f de x. Tá? Isso porque se a gente conhece uma antiderivada para f, se f de x é uma antiderivada para f, ou seja, uma função tal que a derivada dela é f, se a gente fizer c vezes essa antiderivada, derivar isso, a gente preserva o c e deriva o f. Então, por causa dessa propriedade, a gente consegue mostrar essa propriedade aqui da integral indefinida. E aí, por exemplo, se eu quero calcular a integral de 7 sobre x na variável x, integral indefinida, isso daqui é o mesmo que 7 vezes 1 sobre x. Aí eu posso tirar a constante 7 e integrar 1 sobre x. A integral de 1 sobre x, a gente sabe que é o ln de x, mais c. Então, o resultado da integral de 7 dividido por x é 7 vezes ln de x mais c. Outra propriedade da integral indefinida é a integral da soma ou subtração, é a soma ou subtração das integrais. Isso porque a soma da derivada da soma é a soma das derivadas. Então, a gente consegue quebrar a integral de uma soma na soma das integrais. Isso para qualquer número de parcelas que eu tiver. Por exemplo, se eu tiver a integral de 5x2 menos raiz de x mais 3 meios de x4 menos 3x elevado a menos 2 dx, isso daqui é o mesmo que a integral de 5x2 na variável x menos a integral de raiz de x na variável x mais a integral de 3 meios de x4 na variável x menos a integral de 3x a menos 2 na variável x. Então, eu quebrei minha integral em 1, 2, 3, 4 integrais. E observe que em cada uma delas aqui eu ainda posso retirar as constantes multiplicativas. Isso aqui é 5 vezes a integral de x2, menos a integral de raiz quadrada de x. Eu vou escrever raiz quadrada como sendo x elevado a meio, para lembrar da regra da potência. 3 meios aqui é uma constante multiplicativa, também pode sair desse sinal de integral, fica integral de x4. Menos o 3 também pode sair ali, fica integral de x a menos 2. Então, agora eu tenho 4 integrais para resolver. Observe que todas elas são a regra da potência que eu tenho que aplicar. Então, isso aqui vai dar 5 integral, deixa eu colocar aqui na parte de cima, porque não tem espaço ali. Então, isso vai ficar 5 vezes, qual é a integral de x2? A integral de x2 é x3 sobre 3, mais c, que é a integral indefinida, lembrem-se que a gente quer todas as antiderivadas. Só que cada uma delas vai ter mais c, então vou deixar para escrever o mais c no final. Menos a integral de x elevado a meio, então é x elevado a meio mais 1, dividido por meio mais 1, mais c, que eu vou deixar para o final, mais 3 meios, da integral de x4, que é x5 sobre 5, menos 3, vezes a integral de x a menos 2, que é x a menos 2 mais 1, dividido por menos 2 mais 1, mais c. Então, só a gente melhorar, que dá para melhorar um pouquinho, essa x elevado a meio mais 1, que é 3 meios, dividido por 3 meios, que é o mesmo que multiplicar por 2 terços. Aqui vai ficar 3 10avos, vezes x elevado a quinta, e aqui fica menos 1, com menos 3 aqui vai ficar mais 3, x elevado a menos 1, mais c. Mas essa família de antiderivadas aqui é o resultado dessa integral, dessa soma que está aqui nesse integrando, tá? Então, infelizmente, a gente só tem essas duas propriedades para integral indefinida. Não existe propriedade para integral do produto, não existe propriedade para integral do quociente, igual a gente tinha, e nem existe propriedade para integral
de uma composta, igual a gente tem lá para derivação. Então, as únicas propriedades que a gente pode aplicar para uma integral são essas duas que a gente acabou de ver, tá? A integral do produto não é o produto das integrais, não posso integrar uma, integrar outra e multiplicar. A integral do quociente não é o quociente das integrais. Caso eu tenha um quociente, eu não posso integrar em cima, integrar embaixo, porque isso é falso, né? Isso não é válido. Então, separei aqui mais alguns exemplos para a gente fazer, exemplos que a gente já consegue realizar com as propriedades e com o conhecimento que a gente tem de integral. Então, se eu tenho a integral de x2 vezes x mais 7. Então, como eu disse, a gente não pode aplicar o produto, não existe nenhuma propriedade para o produto. Mas aí qual que é a ideia? Então, a ideia é a gente conseguir trabalhar sempre, em toda integral indefinida, olhar primeiro para o integrando e se perguntar, será que eu consigo simplificar esse integrando ou escrever de outra forma que eu possa aplicar as propriedades? Então, observem que x2 que multiplica x mais 7 é o mesmo que x3, que é x2 vezes x, mais 7x2 dx. Agora sim, eu escrevi o integrando de maneira que eu possa aplicar a propriedade da soma. Isso daqui é a integral de x3, na variável x, mais a integral de 7x2, também na variável x. A de 7 eu ainda posso tirar o 7 aqui de dentro da integral, aplicar a propriedade 1. Então, isso vai ficar 7 integral de x2. E aí eu caí na regra da potência de novo com cada uma delas. Lógico que eu estou pegando exemplos que a gente conhece, que a gente sabe fazer, já que a gente ainda não viu nenhuma técnica de integração. Então, a integral de x3, a gente sabe de cabeça, ou seja, x4 sobre 4, mais 7 vezes a integral de x2, que é x3 sobre 3, mais c. Então, essa função aqui é tal que, se eu derivar, o resultado é x3 mais 7x2. Tá? Eu estou deixando todas as verificações por conta de vocês. É trabalho de vocês pegarem o resultado de uma integral indefinida, derivarem e conferirem o resultado de vocês. Tá? Toda integral indefinida vocês conseguem conferir o resultado, porque a derivada do resultado tem que dar o integrando. Então, desde que vocês saibam derivar, e a gente já sabe derivar qualquer função, então se eu derivo essa função aqui, o resultado tem que ser igual ao integrando. Senão, o integral está errado. Ou então a gente errou a derivada. Outro exemplo, então peguei aqui a integral de 2x2 menos x mais 3 dividido por raiz quadrada de x. Então lembrem-se que a gente está perguntando aqui quais são todas as funções cuja derivada é igual a esse integrando aqui. Então, observe que a gente não sabe de cabeça, não é uma função que eu sei de cabeça, uma função cuja derivada tem como resultado esse integrando aqui. É um quociente, eu não tenho nenhuma propriedade para o quociente da integral, mas eu consigo melhorar esse integrando aqui para sair desse quociente. O que é isso? Então, lembrem-se da dica de toda vez que a gente vê raiz passar para potência. Então, é isso que eu vou fazer ali. Vou escrever o raiz quadrada de x como sendo x elevado a meio. E aí, observe que ele é denominador de todo mundo ali em cima, né? Então, eu vou escrever 2x2 dividido por x elevado a meio, menos, ali é menos, né? Aqui é menos, x dividido por x elevado a meio, mais 3 dividido por x elevado a meio. Isso aqui é meu integrando dx. Agora sim, observem que eu tenho uma soma de 3 parcelas, eu posso quebrar cada uma delas em 3 integrais, e além disso, eu ainda posso, aqui vou fazer direto, já por questão de espaço, tá vendo o que é x2 dividido por x elevado a meio? Eu preservo a base e subtraio os expoentes, então vai ficar 2 menos meio. 2 menos meio é 3 meios dx, menos a outra integral vai ser a integral de x dividido por x elevado a meio. Então, eu preservo a base, que é x, e o expoente fica 1 menos meio. 1 menos meio é meio. Mais, aqui é a mesma coisa, só que aqui em cima, né, é 1, então 1 dividido por x elevado a meio, a gente sabe que isso é x elevado a menos meio, é como se fosse x elevado a zero, né, dividido por x elevado a meio, aqui o dx. Então pronto, novamente a gente tem, eu posso tirar as constantes aqui, né, fora da integral, aí que vai ficar a integral de x elevado a 3 meios, que pela regra da potência é x elevado a 3 meios
mais 1 dividido por 3 meios mais 1. Menos, qual que é a integral de x elevado a meio? X elevado a meio mais 1 dividido por meio mais 1. Mais o 3 ali pode sair da integral, fica a integral de x elevado a menos meio, né? Por questão de espaço aqui eu já estou fazendo direto. Qual a integral de x elevado a menos meio? X elevado a menos meio mais 1 dividido por menos meio mais 1. E não podemos nos esquecer da constante de integração no final. Né? Lógico que aqui a gente dá para melhorar essa função. O que é 3 meios mais 1? 3 meios mais 1 aqui embaixo é 5 meios. Dividir por 5 meios é o mesmo que multiplicar por 2 quintos. Então, aquele ali vai ficar 4 quintos de x elevado a 5 meios, que a gente pode escrever na forma de raiz também. Meio mais 1 aqui é 3 meios, então vai ficar menos 2 terços, né? Porque dividir por 3 meios é o mesmo que multiplicar por 2 terços. De x elevado a 2 terços. E aqui, menos meio mais 1, aqui embaixo vai dar meio, dividir por meio multiplicar por 2, então tem um 3 ali, então vai ficar 6, x elevado a meio, que é raiz de x, mais c. Então essa daqui, essas aqui, né, que são infinitas aqui, com o c variando, a gente não está escrevendo, mas lembrem-se que o c é a constante de integração, que varia no conjunto dos números reais. Então todas essas funções aqui são as antiderivadas desse integrando aqui, ou seja, o resultado dessa integral indefinida, dessa família de funções, tá? Um último exemplo, se eu pego a integral do cosseno de x secante de x, dx, ou seja, estou perguntando quais são todas as funções cuja derivada é igual a cosseno x vezes secante de x, então também não é uma função tabelada, mas se a gente olhar para esse integrando, então a primeira coisa eu vou tentar trabalhar o integrando para ver se dá para aplicar alguma propriedade. E eu vejo que cosseno x vezes secante de x é 1 sobre cosseno. Então, observe que, em outras palavras, isso aqui está pedindo qual é a integral, cosseno dividido por cosseno é 1. Então, isso aqui é uma outra maneira de escrever o número 1. Então, por isso que eu digo que a gente sempre tem que olhar para o integrando primeiro e ver se não dá para simplificar, ver se não dá para melhorar esse integrando, porque às vezes parece uma integral complicada e não é. Então, aqui é a integral de 1 na variável x, que a gente já sabe que é x mais c, tá? Então, esse é o caminho. Tentem melhorar o integrando primeiro, depois aplicar alguma propriedade, depois resolver a integral. E aí eu finalizo com duas propriedades importantes da integração indefinida que nos mostram que a antiderivada e a derivada, de fato, são processos inversos. Vamos olhar para essa expressão que eu coloquei aqui. Olha o que eu fiz. Eu peguei uma função f de x, e aí eu integrei essa função e depois derivei. Então, vamos olhar só para dentro do parênteses ali primeiro. Deixa eu mudar a cor aqui. Então, olha para a integral de f de x, fzinho. O que é integral? O que é isso daqui? Ó? O que é integral de f de x que a gente viu? O que é integral indefinida? Então, o resultado disso aqui de azul são todas as funções que a hora que eu derivo, o resultado dá o quê? Dá fzinho de x. Então, a gente sabe que nesse azul aqui, né, o resultado dessa integral azul, vermelho vai ficar melhor aqui, né? São todas as funções que a gente chamou de fzão, e aí todas é o f, né, o fzão de x mais c, mas a hora que eu derivo essa função dá o quê? Dá a derivada de fzão, e como fzão é uma antiderivada para fzinho, eu sei que a derivada de fzão é igual a fzinho. Então, observem que se eu faço o azul aqui primeiro e depois derivo, que é o que eu fiz aqui agora, o resultado dá quanto? Dá f de x. Ou seja, se eu integro e depois derivo, eu não fiz nada. E da mesma forma, se eu derivei primeiro, depois integrei, eu também não fiz nada. Só que aqui, como é o resultado de uma integral indefinida, né, a gente sabe que são infinitas funções, então eu posso somar qualquer constante, e tenho que somar, porque eu tenho que ter todas, e o resultado continua sendo o mesmo. Né? Aqui a gente está se perguntando qual que é a integral de f' de x, né? Ou seja, quais são todas as funções que você deriva que o resultado dá f' de x. Então, qual é a cor do cavalo branco de Napoleão? Né? Uma função que você deriva que dá f' de x e a f de x. Só que aí você pode considerar f de x mais c, que também o resultado é f' de x.
né? Então, novamente, aqui se você faz o contrário, né? Se você deriva, depois integra, você não fez nada, tá? Então, isso daqui nos mostra que derivação e antiderivação, de fato, são processos inversos, uma é inversa da outra, uma desfaz o que a outra faz.